seus olhos e oremos a Deus. Pai Todo-Poderoso, neste momento, Senhor, eu peço a revelação da Tua palavra. Eu peço, ó Deus, a Tua direção. Eu peço, Senhor, que o Teu Espírito venha sobre os ouvintes agora. Que todos possam ser tocados, ó Pai. Que todos possam ser impactados por Ti neste momento, Senhor. E que esta palavra produza, Pai querido, um resultado nas nossas vidas. É o que eu Te peço, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Podemos assentar, meus irmãos, em nome de Jesus. Irmãos, o tema da mensagem nesta noite é a missão do cristão. Como introdução a esta palavra, eu quero ler com vocês aqui mesmo em Atos, só que no capítulo 13, a partir do versículo 1. Na igreja que estava em Antioquia, havia alguns profetas e doutores, a saber, Barnabé, Simeão, chamado Níger, e Lúcio, Cirineu, e Manaém, que fora criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. E servindo eles ao Senhor, e jejuando, disse o Espírito Santo: apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra a que os tenho chamado. Então, jejuando, orando, pondo sobre eles as mãos, os despediram. Agora eu quero retornar um pouco mais atrás para vocês entenderem. Jesus, ele veio e ele chamava pessoas para segui-lo. Até aqui todo mundo consegue compreender. E ele pegava aquelas pessoas, ensinava elas e mandava de 2 em 2 pessoas, 2 em 2. Então eles iam pelas aldeias, pelas casas, levando a mensagem que Jesus pregava. A mensagem de Jesus era assim: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Jesus ordenou que eles batizassem em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então eles batizavam as pessoas que criam e se arrependiam dos seus pecados. Essa era a mensagem. Então eles iam de cidade em cidade, de casa em casa. Jesus, ele foi morto e ele foi sepultado, mas ao 3º dia ele ressuscitou e está vivo e está aqui nesta noite no meio de nós. Os apóstolos, pode aplaudir ao Senhor bem forte, amém, meus irmãos? Glória a Deus. Quando Jesus, ele foi assunto ao céu diante dos olhos daqueles apóstolos, eles deram continuidade no serviço. Qual era o serviço que Jesus deu para eles? Vocês levem o evangelho, levem esse ensinamento, preguem um arrependimento dos pecados e preguem a vida eterna. A vida eterna foi uma pregação do Senhor Jesus. Ele que iniciou. Hoje, praticamente todas as religiões falam da eternidade. Praticamente todas as religiões falam da vida eterna. Mas a pregação da vida eterna começou com Jesus. E é isso que nós precisamos entender, que o Senhor Jesus, ele influenciou toda a humanidade. Tanto é que para nós é considerado antes de Cristo e depois de Cristo. Ele dividiu a história, ele marcou a história. E aquelas pessoas, elas foram levando este evangelho. Como vocês viram aqui, as comunidades, as igrejas, porque a igreja significa, como eu já expliquei para vocês, a palavra original é eclésia, que significa chamados, como era o Senado romano. Então, essas pessoas que Deus chamava através da pregação do evangelho e chama até hoje, se reúnem, como nós estamos reunidos aqui. Nós somos a expressão daquilo que aconteceu há quase 2000 anos atrás. Então essa mensagem, ela ia correndo e iam se juntando grupos. Os apóstolos passavam numa cidade, pregavam, as pessoas se arrependiam, eles batizavam elas nas águas e deixavam elas lá e iam para outra cidade. Olha o exemplo nosso. Esta igreja que nós estamos aqui é a primeira igreja do Evangelho Quadrangular do Estado do Espírito Santo. Hoje tem mais de 200 igrejas neste estado, mas todas saíram daqui. Daqui que surgiram as outras. Você entende como funciona o Evangelho? Então você abre uma porta, você começa a pregar. Muitos missionários vieram. Só para você entender, a igreja de onde eu venho, a primeira igreja de Lorena, no estado de São Paulo, está localizada na Avenida Francisco Brasil, número 896, na Vila Nunes. Foi fundada por 2 capixabas que já faleceram.
o reverendo Benedito Batista e o reverendo Valdir Dias dos Santos. Eles saíram aqui do Espírito Santo e foram lá para o interior do estado de São Paulo e abriram a igreja do Evangelho Quadrangular, que está com as portas abertas lá até o dia de hoje. Entendem? Então, os missionários, a palavra, ela foi pregada, ela é pregada, é assim que funciona para hoje e assim que funcionava no passado. E aqui, quando os apóstolos foram despedidos da igreja, a igreja impôs as mãos, orou, consagrou, e eles foram para a missão. Irmãos, nós precisamos ter a seguinte consciência. Hoje, nós não temos mais apóstolos, mas nós temos cada um de nós aqui. Então, todos nós somos esses missionários, somos esses pregadores. Na cabeça deles funcionava assim: onde eu entrar, onde eu for, eu levo Jesus comigo. É na cadeia, eu levo Jesus. É no avião, eu levo Jesus. É no navio, eu levo Jesus. É no ônibus, eu levo Jesus. É no carro, eu levo Jesus. É na rua, eu levo Jesus. É no supermercado, eu levo Jesus. Ou seja, eles entendiam. Eles eram testemunhas da ressurreição de Jesus Cristo e eles deveriam continuar esta pregação do reino de Deus, esta evangelização, esta obra. Então essa obra, ela seguia. Cada coisa que acontecia na vida deles era um motivo para que eles pregassem. Era um motivo para que eles apresentassem Jesus, apresentassem o reino de Deus, apresentassem a palavra de Deus. Tudo que acontecia na vida deles, eles utilizavam para poder evangelizar, que foi o que Jesus fez. Se você ler os evangelhos, você vai observar que Jesus usava o tempo, usava a natureza, usava os animais, usava as situações do cotidiano, tudo como exemplo, como ensinamento do reino dos céus. Ele fala, olha para as aves, ele ensinava o reino do céu. Olha para as árvores, ele ensinava o reino do céu. Ele ensinava o tempo todo. O tempo todo, quando ele andava, ele estava ensinando. Assim somos nós. A luz que você representa, o sal que você representa nessa terra, é para que você leve Jesus às outras pessoas. Assim como nós estamos aqui com Jesus, onde você está, você também está com Jesus. Consciência de que você é um missionário, é uma missionária, é um alguém que leva, é um alguém que tem um sentido na vida. O nosso sentido, a nossa vida é apresentar Jesus ao mundo. Aqueles apóstolos, eles viviam bem, porque eles sabiam, eles tinham essa consciência. Irmão, você só vai viver bem se você tiver essa consciência. Irmã, você só vai viver bem se você tiver essa consciência da sua missão. Você está aqui na terra em missão. Você está aqui na terra a trabalho. Você está aqui na terra a serviço. Você precisa entender isso. Você é sal, você é luz, você representa o Senhor Jesus Cristo. Irmão, preste atenção numa coisa. Não deixa outras situações desviarem o seu foco. Não deixe as coisas deste mundo te iludirem. Você precisa entender que há uma missão. E aí, meus irmãos, para aquelas pessoas, elas tinham a seguinte ideia: quanto mais eu sofrer, mais eu glorifico a Deus. Era o contexto social daquela época. Naquela época, irmãos, não tinha energia elétrica, não tinha celular, não tinha facilidade nenhuma. Para poder fazer comida, tinha que cortar lenha. Eles viviam à noite com uma luz artificial, não tinha essa energia elétrica que nós temos hoje, que é só acender o interruptor, não tinha gás, não tinha nada disso. Então a vida deles era uma vida dura, era uma vida pesada. Para eles poderem comprar uma roupa era difícil, para eles poderem costurar uma roupa era difícil, para conseguir qualquer coisa era com dificuldade. Então nesse contexto, as dificuldades que eles passavam, as lutas que eles passavam, os problemas, eles entendiam assim: glória a Deus, porque eu estou sofrendo pelo nome do Senhor, porque o Senhor está me dando a oportunidade de viver essa situação difícil, mas tudo que eu estou vivendo é para a glória de Deus. Na nossa sociedade, aqui em 2023, nós temos uma outra cultura, temos um outro contexto. No nosso contexto, nós pensamos assim: mas se eu sofrer, é porque Deus não está comigo. Se eu passar por dores, é porque Deus não está comigo. Se eu passar por dificuldades, é porque Deus não está comigo. Infelizmente, nós estamos envolvidos numa cultura que só serve a vitória,
que só serve quem está por cima. Nós não conseguimos ver um propósito de Deus num sofrimento. Nós não conseguimos ver um propósito de Deus numa dor. Nós não conseguimos ver um propósito de Deus numa dificuldade. E muitas vezes, irmãos, isso nos atrapalha a entender o plano de Deus para nós. Por quê? Se você ligar a TV, hoje, conta na sua casa, é uma tarefa que eu te dou. Você vai encontrar nessa TV digital que nós temos, mais canais de religiões do que canais seculares. Isso poderia falar assim, meu Deus, que coisa maravilhosa, mas não é tão maravilhoso assim. Por quê? Porque quando você liga lá, as pessoas, elas estão oferecendo a não dor, o não sofrimento, a não dificuldade. Enquanto que, quando você vai no Evangelho, Jesus fala assim, tome a sua cruz e siga-me. Tome a sua dificuldade e siga-me. E quando você lê o Evangelho, e você ouve algumas pessoas falando fora do contexto, muitas vezes há uma confusão na mente das pessoas. As pessoas ficam assim, mas que Deus é esse? Que igreja é essa? Que história é essa? E há uma confusão mental. Isso quem faz é o inimigo da nossa alma, para que nós não venhamos crer na verdade. Quando você tem dúvida, para onde você deve ir? Para a Bíblia, para a palavra de Deus, e ela te esclarecerá. Ela te iluminará, ela te guiará, e você vai conseguir aprender a verdade aqui. Então, dentro desta missão que eu e você ocupamos, que Paulo e Silas ocuparam, que Pedro e João ocuparam, que tantos que vieram antes de nós ocuparam, eles tinham o seguinte em mente, olha, nós vamos passar por dificuldades, nós vamos passar por problemas. Mas se eu não entender isso, se eu não compreender isso, preste atenção numa coisa. A minha esposa que está aqui, ela nasceu na igreja, ela é mais quadrangular do que eu. Olha só, ela nasceu numa cidade chamada Itapetinga, na Bahia. O pai dela, o pastor Jerônimo, a mãe dela, a pastora Deusita, contaram o seguinte, eles chegaram nessa cidade de Itapetinga, na Bahia, e abriram uma igreja num terreno baldio, pedindo a luz do vizinho para esticar e acender algumas lâmpadas. E nessa condição, a mãe dela ficou grávida dela. Eles moravam de favor no quintal de uma casa e foram mandados para lá para abrir uma obra na cidade de Itapetinga, na Bahia. É assim. Então, o pastor Jerônimo já tinha o meu cunhado, o pastor Anderson, a minha cunhada, pastor Andréia, e a pastora Deusita estava grávida da Adriana, que está aqui. Para pensar. Como a pessoa, irmão, que leva a família para abrir uma igreja onde não tem igreja e abre a igreja num terreno baldio? Se você for raciocinar, você fala, meu Deus, não é possível. Isso não é uma coisa. E aí, preste atenção numa coisa. Diante de tantas dificuldades, a mãe dela fala, ela ainda ficou grávida. Preste atenção no contexto. Irmãos, eu resumindo a história, eles não morreram de fome, estão vivos até hoje. Venceram as dificuldades e estão aí fazendo a obra. Você entendeu, irmão? Olha, a dificuldade, ela faz parte do contexto. E se você não entender isso, você pode se frustrar com Deus. Talvez você está aqui querendo uma resposta específica, mas às vezes Deus não vai te dar uma resposta específica. Mas se você confiar em Deus, amanhã você vai entender o porquê que você está passando por isso. Irmãos, o apóstolo Paulo e também Silas, eles estavam pregando o Evangelho. Você vai ver o contexto aqui de Atos 16, a partir do versículo 9. O próprio Espírito Santo deu uma visão para ele, passe para a Macedônia. Ele foi para lá pregar o Evangelho. E a Bíblia diz aqui que eles passaram por diversas cidades, diversos lugares. E no dia de sábado, versículo 13, saímos fora das portas para a beira do rio, onde julgávamos haver um lugar para oração. E assentando-nos, falamos às mulheres que ali se ajuntaram. E uma certa mulher chamada Lídia, vendedora de púrpura da cidade de Tiatira, e que servia a Deus, nos ouvia, e o Senhor lhe abriu o coração para que estivesse atenta ao que Paulo dizia. Depois que foi batizada,
ela e sua casa nos rogou, dizendo: se haveis julgado que eu seja fiel ao Senhor, entrai em minha casa e ficai ali. E nos constrangeu a isso. Tudo bem, olha, irmãos, que maravilha. Abriu uma porta, abriu uma casa, o evangelho sendo pregado. Até aqui, irmãos, estava tudo bem. Tudo dentro do contexto, tudo dentro daquilo que é certo. E a Bíblia diz aqui que, indo nós à oração, nos saiu ao encontro uma jovem que tinha espírito de adivinhação. Ela tinha um espírito maligno no corpo dela, e a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Esta, seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo: estes homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. E isto fez ela por muitos dias. Mas Paulo, perturbado, voltou-se e disse ao espírito: em nome de Jesus Cristo te mando que saias dela. E na mesma hora saiu. Olha que maravilha, bênção. A menina foi curada, foi liberta do espírito maligno. Mas aí começou o problema. Os donos daquela menina, que era uma escrava, levaram Paulo até os magistrados e também Silas, e eles o encerraram na prisão, eles o prenderam. Irmãos, se fosse nos dias de hoje, nós íamos questionar: mas por que Deus permitiu? Por que Deus permitiu que o apóstolo Paulo fosse para a cadeia? Por que Deus permitiu que Silas fosse para a cadeia? Agora tem um detalhe terrível. Olha o que aconteceu. Havendo-lhes dado muitos açoites, o lançaram na prisão. Irmãos, quando a guarda romana chicoteava alguém, eram 29 chicotadas. Pelo que os historiadores mostram, o chicote romano, ele tinha 3 pontinhas, que eles colocavam um pedacinho de osso ou um pedacinho de ferro. Então, cada vez que uma pessoa tomava uma chicotada, dava 3 cortezinhos nas costas. Então, não foi uma surra qualquer que eles tomaram. Eles tomaram uma senhora surra, de sair sangue, de ficar todo inchado. E quando os soldados romanos batiam, eles batiam em qualquer lugar. Não era igual a gente vê nos filmes, chicoteava suas costas, não. Chicoteava o rosto, as pernas, o corpo todo. Preste atenção, eles foram chicoteados. Eles estavam ensanguentados, com certeza. Todo inchado, todo machucado. Não foi uma coisa qualquer. Aí, escute bem. Além disso, eles o prenderam no cárcere interior. O que era o cárcere interior? O cárcere interior era um lugar cavado mais profundo possível, como se fosse nos dias de hoje um porão. E dentro desse porão, o que acontecia no cárcere inferior? Eles prendiam os pés. Alguns historiadores falam que eles também prendiam as mãos. Então, era como se eles ficassem sentados, com os pés presos e com as mãos presas assim, olha, puxando. Então, eles esticavam o máximo os braços e prendiam com correntes, esticavam o máximo as pernas e prendiam. Então, eles não estavam em pé igual eu estou aqui, solto dentro de uma cela. Eles estavam no cárcere interior, e no cárcere interior, no porão, não tinha janela, não tinha ventilação. Os historiadores falam que muitos presos morriam de tuberculose, porque o ar que eles respiravam era um ar muito gelado. Então ele estava nessa condição, presta atenção, corpo ensanguentado, dores por todo o corpo, preso no cárcere inferior, pés amarrados no tronco, as mãos provavelmente esticadas no tronco, esticadas mesmo, não era só presa. Então ele estava numa posição super desconfortável, super dolorida, provavelmente com muitas dores. E por incrível que pareça, olha o que eles faziam lá dentro daquele lugar. Perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos os escutavam. Se fosse hoje, vamos escolher um hino daqueles que nós cantamos hoje. Então, estava lá Paulo e Silas e falou: Paulo, vamos cantar, vamos. Ao único que é digno de receber, continue, a honra e a glória, a força e o poder. Canta aí, Silas.
Vai, Paulo, não desafina não, Paulo. Isso, vai, Paulo, canta aí. A Ele ministramos o louvor. Coramos. A Ti, ó Rei Jesus. Canta aí, Silas. É, Paulo. A Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo o nosso ser a Ti. Nós, irmãos, eu estou recebendo um arzinho aqui, graças a Deus. Estou bem, irmãos. Não estou com nenhuma dor, estou bem alimentado, até mais do que devia, estou tranquilo. Nós estamos cantando, você está sentado, você está bem. Agora, volta para a condição de Paulo e Silas. E não era para eles nem estarem orando, e nem era para eles estarem cantando, devido ao tamanho da dor e do sofrimento. Irmãos, mas preste atenção na certeza e na convicção de Paulo e Silas. Eles estavam servindo a Deus como missão. Eles estavam servindo a Deus como trabalho. Eles estavam servindo a Deus como serviço. É só você olhar para os trabalhadores do Brasil que vão trabalhar com dor nas costas, com dor de cabeça, com dor nas pernas. É só você olhar para as pessoas que se esforçam, está chovendo, pega o guarda-chuva, gente que anda no meio da inundação e faz de tudo, e levanta todo dia cedo e luta e faz as coisas. Só, irmão, que o Senhor, Ele quer que nós façamos a mesma dedicação que nós temos ao nosso trabalho secular. Nós temos que ter triplicado para a sua obra. Nós temos que olhar para as coisas de Deus e falar: eu estou aqui, Senhor, para te servir, seja na doença, ou seja na saúde, seja em riqueza, ou seja em pobreza. Eu assumo o meu compromisso e eu vou nesse compromisso. Eu fui ungido, irmão, eu fui consagrado, eu fui separado, então eu não vou parar de levar a palavra de Deus. Você não vai parar. Nós não vamos parar. É essa convicção, igreja, que tinha neles. Uma coisa poderosa, uma coisa grandiosa ali naquele lugar. Irmão, quando você tem uma plateia igual nós temos aqui hoje, é uma maravilha. Agora, nós passamos por dificuldades na pandemia. Você pode acompanhar nas minhas redes sociais. Nós pregamos só para o telefone. Aqui está o telefone meu aqui também. Estamos pregando aqui para a internet também. Mas é totalmente diferente quando você está entre os irmãos do que quando você está sem ninguém. E aí é uma coisa que é totalmente diferente do nosso ambiente. Talvez você já passou por dificuldades diferentes da de Paulo e Silas. Talvez você passou por dificuldades diferentes das minhas. Mas uma coisa eu quero te mostrar: vale a pena servir a Deus na dificuldade. Entendeu, irmão? Por quê? Porque se você não serve a Deus na dificuldade, como é que Deus vai confiar que você vai servir Ele na alegria? Só que preste atenção: toda dificuldade tem um propósito, toda dificuldade tem um plano de Deus. Deus queria fazer algo naquele cárcere e Ele precisava de Paulo e Silas. Aí, quando Deus percebeu que tudo estava no lugar, que tudo tinha que acontecer, olha o que Deus faz. A Bíblia diz que de repente sobreveio um tão grande terremoto que os alicerces do cárcere se moveram e logo se abriram todas as portas e foram soltas as prisões de todos. Caiu todas as cadeias das mãos, as algemas, as correntes caíram, quebrou tudo, abriu todas as portas. E Deus falou: agora eu vou começar a operar. Então, irmão, se você suporta sofrer na presença de Deus, Deus age. Você entendeu? É difícil para nós, nos nossos dias, aceitar o sofrimento e a dor. Mas é aceitando o sofrimento e a dor que Deus age. Porque Deus não mudou. A Bíblia diz que Ele é o mesmo de ontem, de hoje e eternamente. E agora, meus irmãos, acordando o carcereiro e vendo aquelas portas da prisão, tirou a espada e quis se matar.
Quando ele tira a espada, estava tudo escuro lá para dentro, tá? Não tinha iluminação lá para baixo onde eles estavam. Mas com certeza, para o lado de cima, onde o carcereiro estava, Paulo conseguiu ver o que ele estava fazendo. Ele conseguiu observar. Mas Paulo clamou com grande voz, dizendo: não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos. Irmãos, ali Deus estava operando uma obra de salvação. Nesta noite aqui, Deus está operando uma obra de salvação. Deus está salvando, você entende? Toda a dor de Paulo, todo o sofrimento de Silas era para a salvação de almas, é para a salvação de vidas, é para que a obra de Deus fosse feita. Talvez, irmãos, nós não temos ideia do que as pessoas já passaram, já sofreram por causa do Evangelho, mas uma coisa foi certa: todas essas pessoas que nos antecederam, como Paulo e Silas, tantos missionários e pastoras que Deus levantou, foi para que nós estivéssemos aqui hoje. E esse sofrimento que nós passamos hoje é para que outros possam receber esta palavra amanhã. Então, irmão, suporta a cadeia, suporta os açoites, suporte o cárcere inferior, suporte as lutas, porque o Senhor tem salvação para operar no cárcere. O Senhor tem salvação para operar na sua casa, na minha casa, nas nossas vidas. É para a salvação que eles passaram por aquilo. Mas a Bíblia diz aqui, como Paulo disse: não te faças nenhum mal, pedindo luz, saltou dentro e todo trêmulo se prostrou ante Paulo e Silas, porque aquele homem, aquele carcereiro que ia se matar, que ia tirar a própria vida, ele os tirou para fora, daquele buraco onde eles estavam, e disse: senhores, que é necessário que eu faça para me salvar? O propósito de Paulo e Silas ali dentro eles não tinham entendido ainda, mas agora eles começaram a entender: era a salvação do carcereiro e da sua família. Às vezes você foi colocado dentro de um hospital, não sabe por quê, mas lá tem uma alma, tem uma família para ser alcançada. Talvez você foi posto numa empresa onde você não sabe como é que você conseguiu entrar lá dentro. É porque ali, irmão, tem um carcereiro, tem uma pessoa, tem uma vida, tem uma alma e tem uma família que vai ser alcançada através de Jesus na sua vida. Então, irmão, quando você entende isso, você foi colocado na escola, foi para poder levar salvação. Você foi colocado no trabalho para levar salvação. Você foi colocado neste mundo para levar salvação, porque foi assim que Deus escolheu, foi assim que Deus fez, e através da sua vida outras pessoas serão alcançadas. Você, irmão, é um trabalhador, você, irmã, é uma trabalhadora, você, irmão, é um escolhido, você, irmã, você é uma escolhida. E a Bíblia diz aqui que, tirando-os para fora, quando ele perguntou o que é necessário para que eu possa me salvar, eles disseram: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e a tua casa. Paulo não falou dele, não falou do ministério dele. Você viu o meu ministério? Você viu como é que eu cantei bonito? Você prestou atenção na minha oração? Não. Ele falou: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e a tua casa. Tu e a tua casa. Entenda, irmão, entenda, irmã, a obra que Deus está fazendo ali é essa. A obra que Deus está fazendo é para mudar, é para transformar. A obra que Deus está fazendo é para que através da sua vida muitos sejam alcançados pelo poder de Deus. Irmão, preste atenção, você já sabe o que eu estou falando para você. Eu só estou te lembrando porque é o Espírito de Deus que ministra sobre as nossas vidas. E tomando-os ele consigo, naquela mesma hora da noite, lavou-lhes os vergões e logo foi batizado, batizou de madrugada. Ele e todos os seus naquela madrugada foram batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ali, naquela cadeia, naquele cárcere, Deus operou salvação, mas foi com sofrimento, foi com dores, foi com dificuldades, mas Deus operou salvação, Deus operou transformação. Irmão, eu não tenho nenhuma ilusão. Não sou eu que salvo, não sou eu que faço,
não somos nós, seres humanos, que temos este poder, mas Jesus, através da minha vida, através da sua vida, salva. Através das nossas vidas, Ele salva famílias, Ele abençoa famílias. Talvez você está orando para que a sua família possa estar aos pés do Senhor. A palavra é a mesma: crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Se você entrar na internet, você vai ter muita gente falando mal de pastor, mal de igreja. Você vai ter gente falando muita coisa. Se você hoje sair e parar numa roda de amigos, eles vão falar mal, eles vão criticar. Mas hoje aqui nesta roda, lá na cadeia, e hoje aqui na igreja, a palavra é a mesma. Não creia no pastor, não creia na placa da denominação, creia no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Se você crê em Deus, se você confiar em Deus, Deus vai fazer a obra na sua vida. Deus vai fazer a obra na sua vida. E você está aqui por isso. Por isso, para que Deus salve os seus. Para que Deus traga as nossas famílias aos seus pés. Irmão, mas é na dificuldade que Deus opera. Guarde isso. Não pense que vai ser fácil. Mas se você é um chamado de Deus, um escolhido, se Deus tocou na sua vida, você vai vencer. Você não vai ficar pelo caminho, você não vai esmorecer, mas você vai vencer para a glória de Deus. Se você pode, coloque as duas mãos na altura do seu coração. Feche os seus olhos.